Estima-se que uma pessoa tenha por volta de 70 mil pensamentos no dia, mais ou menos 3 mil pensamentos por hora. Equivale mais ou menos a 50 pensamentos por minuto. Você captou isso? Só essa informação já era para deixar você de cabelo em pé. Eu recomendo que você sinta-se confortável. Para quem é novo no canal, me chamo Hudson, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever no canal caso goste do conteúdo. Deixe seu gostei. Faça seu comentário que pode ser aqui os próximos vídeos. Compartilhe com todos, porque essa prática que eu vou ensinar aqui a você, eu tenho certeza que vai te beneficiar, vai trazer um acréscimo na sua vida e vai tirar muita carga de você. Você vai aproveitar melhor esses 70 mil pensamentos durante o dia, os 3 mil por hora e os 50 por minuto. Então, vamos para o vídeo. Imagine, esse vídeo aqui não é específico para quem já é inscrito no canal, mas fique aí que você vai entender também, essa informação é maravilhosa. Porém é para quem vem chegando de fora, que busca outros assuntos, e o que eu vou recomendar aqui para você é Ho'oponopono. Eu vou explicar o porquê. Se você nunca ouviu falar nessa prática, é uma prática havaiana. Ela consiste em limpar, corrigir erro. E é isso que você tem que entender, o porquê esses ciclos ruins e porque você vive preso no futuro e no passado com milhares de pensamentos que não te acrescentam em nada, ao contrário, só te fazem manter aquele ciclo ruim que você vem tendo como resultado, certo? Então, se você é novo no canal aqui e não entende sobre Ho'oponopono, não conhece, não sabe o que é, entra no canal, se inscreva, vai lá em playlist, vai ter lá mais de 105 vídeos, eu acho, mais ou menos aí, essa quantidade de vídeo, e vai explicar o que é, como fazer Ho'oponopono para iniciante, como fazer para outra pessoa, como limpar energia de dinheiro, como limpar tal, e você vai entender muito sobre Ho'oponopono, certo? O canal aqui é voltado para isso, para a sua limpeza, para a luz na sua escuridão. Trato também de espiritualidade e expansão da consciência, mas o foco aqui é Ho'oponopono, certo? Então fica até o final que você vai entender o porquê o Ho'oponopono é específico nessa limpeza dos lixos e qual o significado desses 70 mil pensamentos por dia, de 3 mil pensamentos por hora e 50 pensamentos por minuto. E o Ho'oponopono, onde ele entra nisso, certo? Então vamos lá. Imagine aí, um dia, 24 horas. Esse cálculo é feito, eu vi aqui no site, para o dia inteiro, 24 horas. Porém, você não está acordado essas 24 horas. Você dorme 6, 7, 8, 10 horas, não sei quantas horas você dorme. Então, reduz mais esses pensamentos, certo? Mas mesmo assim, vamos dizer 50, 70 mil pensamentos por dia. Porque a pessoa que está com ansiedade, com depressão ou com outros distúrbios, vamos dizer assim, ela pode ter muito mais pensamentos que isso. Muito mais do que 50 pensamentos por minuto. E esse vídeo aqui é de muita importância. Eu já peço que você compartilhe com amigos, familiares, com todos. Compartilhe nas redes sociais, porque esse vídeo aqui é para dar um alerta a essas pessoas, para elas perceberem o quanto de tempo elas desperdiçam no seu ciclo negativo. O ciclo que te prende na situação ruim que você vive. Eu digo aqui em alguns vídeos que geralmente quando a pessoa encontra o Ho'oponopono, essa ferramenta é recomendada pela pessoa, alguém recomenda para essa pessoa, ou ela está pesquisando alguma coisa lá na internet e acha essa ferramenta, cai para ela de alguma forma, é porque chegou o momento de você reconhecer, de você conhecer o Ho'oponopono. É o momento que você já está com um lado de lixos. Se você é bem desenvolvido financeiramente, amorosamente, na parte da saúde, emocionalmente, se você é bem desenvolvido em tudo, você vai buscar o quê? Além de trabalhar, estudar e ajudar? Nada. Você não precisa buscar melhora. Você já está na situação, num patamar agradável. Você não precisa melhorar nada. Porém, quando você tem algum problema na sua vida, financeiro, amoroso, etc., sempre cito aqui, você vai buscar uma melhora para isso. Como eu consigo melhorar minha ansiedade? Como curar a ansiedade? Como me livrar da depressão? Como viver no presente? Como etc. Você vai buscar várias coisas. E você vai cair no Ho'oponopono. Imagine aí, se você é novo aqui, você vai ouvir muito eu falar isso, que a nossa mente nos leva de acordo com a nossa programação, que a gente tem uma mentalidade universal do mundo, o padrão do mundo, e a mentalidade particular, que é a que a gente recebe de nossos pais, quando a gente nasce já no útero, na barriga de nossa mãe, a gente já recebe aquela programação de nossa mãe, externamente quando a gente nasce, de nossos pais, pai e mãe, se tiver irmão também, dos tios, parentes, instituições educacional,
no trabalho, todo tipo de material que a gente assiste, desenho, filme, seriados, novela, tudo isso vai contribuir para essa mentalidade universal e vai levar você a ter experiências no seu decorrer de vida, na sua infância, adolescência, e você vai ter experiências ruins e boas. E essas experiências ruins e boas, você vai se identificar com essas experiências e vai dizer assim: eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Só que você não é nada disso. Eu sempre afirmo isso aqui: você não é o seu corpo nem sua mente. Qual a prova disso? Se você parar para meditar, se você limpar a sua mente, se você esvaziar os seus pensamentos, você vai ver que tem algo observando o que você estava pensando. O que é esse algo que está observando o que você estava pensando? Você não está pensando com o seu cérebro ali, com sua mente? Então, quem é que está por trás disso? É isso que você é na realidade. O corpo e a mente é uma manifestação do espírito, em essência. O espírito é a vida que nos move. É isso é muito importante. Porém, como eu sempre falo, a mentalidade universal que a gente recebe do mundo e a mentalidade universal que a gente recebe dos próximos, familiares, parentes, colégio, etc. E a gente adquire essas experiências e forma esses padrões desde lá da infância e adolescência, a gente vem repetindo esses problemas. E esses problemas são memórias. Essas memórias são compartilhadas com todos, com o mundo inteiro. Como diz lá no livro de sabedoria da Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol. Por causa disso, que essas memórias universais, ela vem lá desde o início dos tempos até agora, e temos a nossa mentalidade universal, que são essas experiências que a gente tem, e a gente se identifica com tais experiências e diz: eu sou assim, eu sou assado. E você vem tendo tais resultados positivos ou negativos de acordo com essas crenças. Se você vive em escassez, vive em dívida, vive em falta, incapacidade, tudo isso são devido a crenças que colocaram em sua mente, que você se identificou, que você carregou e não se sentiu responsável de limpar isso. Você não sabia, mas você está sabendo agora. Esse canal aqui é específico para isso, para te ensinar a limpar todo esse erro que está em você. Você que está conhecendo agora, se tome como computador cheio de lixo. A sua memória já está lotada, não tem espaço para você botar programa nenhum mais. Algo novo, mais nada. Você tem que eliminar coisas. Então é isso que eu venho te ensinar aqui, a limpar a sua lixeira, a tirar tudo da sua memória, do seu computador, se tornar rápido, receptivo, novo, limpo. Então é exatamente isso. Tome essa semelhança. E essa prática do Ho'oponopono, eu também falo aqui em alguns vídeos, você tem que usar ela diariamente, como você tem que varrer a casa todos os dias, lavar os pratos todos os dias. Você tem que usar essa ferramenta como uma ferramenta da sua casa. A vassoura e a bucha, que você varre o chão e lava os pratos, externo na sua casa, o Ho'oponopono é a sua ferramenta interna para você limpar o seu interior. Você varre a casa externa, lava os pratos externos e você se limpa internamente. Essa é a função do Ho'oponopono. E o Ho'oponopono consiste exatamente nisso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e a petição que você faz para o Criador. E a filosofia e o entendimento do Ho'oponopono é dividido em divino, Criador, o Pai, que é o superconsciente, a Mãe, que é o consciente, e o Filho, que é o subconsciente. Certo? E é no Filho, no subconsciente, onde está tudo armazenado. Todos os problemas, todas as memórias. E é lá que a gente se dirige às 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E quando a gente se dirige para essa criança interior, sentindo muito para se tornar responsável, pedindo perdão porque foi vítima, você se sentia vítima, culpava Deus e o mundo, e você não tinha esse senso de responsabilidade e sim de culpa, então agora você se perdoa. E agora você ama. Quando você ama, você está falando para essa criança: pode soltar isso tudo que está aí guardado, toda essa mágoa, toda essa raiva, toda essa incapacidade, toda essa frustração, tudo isso que está dentro de mim, que está aí dentro de você, eu amo. Quando você ama, você solta. Então você agradece porque você está libertando essas memórias, você dela e elas de você. Então você volta para o Criador, para o Divino Criador, e faz a sua petição: Deus, por favor, limpe em mim tal coisa, tal coisa, tal coisa, transmuta tudo isso em luz. Aqui na playlist eu ensino como fazer essas petições, certo? Então imagine que você tem 70 mil pensamentos por dia. Esses 70 mil pensamentos, todos guiados pelo ciclo. Você não tem 70 mil pensamentos no dia de como ajudar as pessoas, de como evoluir.
de como enxergar a verdade, de como viver uma vida fluida, de como viver em união com todos, de como acrescentar ao mundo, de como ser importante ao mundo, doando a sua energia de forma criativa, de forma amorosa para o mundo. Você não tem esses 70 mil pensamentos dessa forma. Os seus 70 mil pensamentos, 3 mil pensamentos por hora e 50 pensamentos por minuto, imagine aí, 11 minutos de vídeo. Se é 50 pensamentos por minuto, quantos pensamentos você já não teve me ouvindo aqui? Mesmo me ouvindo, você está tendo seus pensamentos. Então esses pensamentos são muitos, mas eles são lixos, são memórias acumuladas. E você só vai repetir, você não vai pensar algo novo, você não vai sair da caixinha, você não vai sair da trilha escura, você não vai enxergar o caminho, as infinitas possibilidades que existem. E é isso que o Ho'oponopono faz, vai limpando o lixo, vai clareando, e a luz de Deus vai te iluminando. Aquela pequena trilha que você seguia na escuridão, uma linha reta, agora clareia. E você pode ver várias possibilidades. Essas possibilidades é tudo que você é na realidade, mas estava tomado pela sombra, pela escuridão, pelos lixos, pelas memórias. Então quando você ilumina, quando você limpa, o iluminar que eu estou falando é limpar essas programações. Vamos dizer que dentro de você, bem no meio do seu ser, o seu espírito está lá, que é a presença do Pai, que está em tudo e em todos, nada está fora dele. Só que com sua característica, com a mentalidade universal e com sua mentalidade particular, que você experimentou tais coisas, se identificou com essas coisas e formou a sua personalidade, você vai formando camadas e mais camadas do seu ego. Eu sou assim, eu sou assado, eu reajo assim, eu reajo assado. Toda a sua mente já tem uma programação, e essa programação manda para o seu corpo reage desse jeito, e seu corpo reagindo desse jeito manda de volta para sua mente, e você vai ter esse ciclo eternamente, até que chega alguém como eu, que te dê esse alerta, ou por algum motivo você desperte desse sono profundo, dessa programação automática que você vive. E você tem 70 mil pensamentos por dia, 3 mil pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto, todos eles lixo, memórias que se repetem. E elas são compartilhadas. Observou, percebeu a importância do Ho'oponopono? Não? Então entenda. Porque o Ho'oponopono se encaixa perfeitamente nisso. Quando você fica na mente, se você é novo aqui, você vai ouvir falar muito nisso. E entra na playlist e você vai aprender. Você pode fazer Ho'oponopono no estado meditativo, assim que você acorda, ou antes de dormir, ou qualquer horário do dia que você estiver vago. Se tira 5, 10 minutos para fazer em estado de meditação, ou repete as 108 vezes, ou faz no cronômetro, ou faz forma livre. Não importa. O Ho'oponopono não tem uma forma certa. Essas aqui são indicações que eu dou para vocês. Fazer essas 2 meditações por dia em estado de meditação, em se observar a sua respiração, ficar no estado de presença e repetir as frases, fazer essa limpeza consciente. E você pode fazer simplesmente durante suas tarefas diárias, fazendo amor, fazendo comida, fazendo a limpeza, trabalhando, conversando, fazendo atividade física, qualquer coisa você pode estar em sua mente aqui. Eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado. Você não precisa verbalizar, só pensar. Esses pensamentos de eu te amo, sou grato, no início você vai perceber que você vai ficar eu te amo, sou grato, mas vai vir vários pensamentos por cima, junto com esse eu te amo, sou grato. E você permanece, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Ou só eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou só obrigado, 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 obrigado. Você vai ver que esses ciclos de 50 pensamentos por minuto, 3 mil por hora e 70 mil por dia, eles vão diminuir. É isso que o Ho'oponopono faz. Perceba o milagre, a perfeição, a delícia, a maravilha que é essa ferramenta. Você não tem noção, se você é novo, está ouvindo falar agora, você não sabe com o que você está lidando. Com a ferramenta espetacular, eu considero a melhor ferramenta de se enxergar, de despertar, de conhecer e de buscar a verdade, de entrar no caminho da vida. Essa para mim. Tem outras formas, tem outros métodos, mas para mim esse funcionou perfeitamente. Eu tenho 40 anos de idade, eu venho buscando, sempre gostei de ler, venho lendo certas coisas. O primeiro livro que eu li na adolescência, nesse assunto assim de autobusca, né, de conhecimento, o poder do subconsciente, foi O Poder Infinito da Mente, de Laro Trevisan. Se eu não me engano o nome dele é esse. E aí eu tinha esse livro, não sei como foi parar, não lembro o que aconteceu com esse livro, só sei que eu não tenho mais ele. E aí recentemente agora
Aí eu parti para outros conhecimentos, bíblico, ocultista, várias coisas mesmo, literatura dos poetas malditos, passei por vários tipos de leituras. Porém, ultimamente, 1 ano e meio atrás, 2 anos mais ou menos, eu comecei a ler Napoleão Hill, Joseph Murphy, aí comecei a pesquisar o poder infinito da mente, Pense e Riqueza, comecei a ler essas coisas, do poder do subconsciente, como ela age no nosso dia a dia. Então, comecei essa trilha. Aí logo eu me deparei com Ho'oponopono, logo assim em seguida, meses depois eu me deparei com Ho'oponopono. Aí eu percebi que tudo está armazenado no subconsciente. Aí eu conheci o caminho das palestras. Depois eu conheci, logo em seguida mesmo, foi tudo em seguida. Ho'oponopono, o caminho das palestras de Joel Goldsmith. Quando você chega em Joel Goldsmith, minha amiga, meu amigo, você aprende que você reprogramando seu subconsciente, você está usando a força física. Você está usando o ego. Como diz aqui o livro de Liberte-se do Ego de Osho, ele diz, você foi programado para isso, para ter sucesso, para ser o melhor, e tudo isso gera frustração. Por isso que existem esses sofrimentos. Porque você foi programado para ser o melhor, até a melhor profissão, ganhar maior dinheiro, ganhar muito dinheiro, mostrar para os outros que você pode, para sua família, para seus amigos. Tome aí o que eu consegui, eu te falei que eu conseguia. Tudo isso são camadas do ego. Desejo de controle, desejo de aprovação, desejo de segurança, desejo de poder, desejo de exclusividade e várias outras camadas do ego. Então, todos esses livros que eu estou citando estão aqui. Eles estão aí embaixo do vídeo. Clique aí em mais e você vai ver o link aí. Tem um link aí embaixo que vai direcionar você para uma página que tem todos esses livros que eu indico aqui, ó. Eu comecei aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, a voltar a ler sobre isso. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É ótimo, livro maravilhoso. Ele vai ensinar isso aqui que eu estou te dizendo. Que você vendo essas programações. Aí ele vai falar do medo, da riqueza, várias coisas. Ele vai falar aqui nesse livro. Porém, quando você chega em Joel Goldsmith, que você vai ver que você e o Pai é um. E que se você está usando a sua própria força, a sua própria mente, para manipular os resultados, é tudo questão de ego. Quando você solta, reconhece que o Pai está dentro de você e que Ele sabe o que é melhor para você do que você mesmo, então você começa a soltar as rédeas. Você reconhece que o Deus que habita em você é maior que você. Muito mais, não tem nem comparação. E Ele sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Se você fica na busca desenfreada, como conseguir isso? Aí você vê lá tal coisa, aí começa a fazer, aí você fica preocupado. Como é que eu vou fazer isso? Quando que isso vai aparecer? Tudo isso você está resistindo. Jesus falou, não resista ao mal. Você está resistindo. Amar é soltar. Soltar é desapegar. Desapegar é ter. Porque quando você desapega, você começa a se tornar. Depois que você se torna, você tem. E esse é um grande defeito das pessoas. Quer ter para depois sentir. Primeiro você sente, depois você tem. Algumas pessoas acham que com mais dinheiro serão felizes. Se você não sentir a felicidade agora na situação que você está, com mais dinheiro você terá uma felicidade momentânea e passará. E logo você voltará para a situação que você está. Resolva a sua situação de felicidade, de prazer, de alegria, de amor agora. E é isso que o Ho'oponopono ensina. Já disse aqui em alguns vídeos, o Ho'oponopono não te deixa rico. Ele limpa o que te faz escasso, o que te faz pobre, miserável, medíocre, devedor. Então você se torna o que você já é. Então o que você mudou dentro aparece fora. Esse é o grande segredo do Ho'oponopono. O Ho'oponopono não vai trazer um amor perfeito para você. Ele vai tirar as suas programações em relação a relacionamento. Então você solta. Você limpa a programação ruim e solta. E a melhor situação chegará para você. Se tornará sua. Aquilo que você é. Isso é Deus agindo em você. Se você está em escassez, eu tenho que pagar tal coisa, eu não posso comprar tal coisa, eu não posso viajar, eu não posso comprar aquela comida. Você está pensando isso. Você está dizendo, eu estou escasso. E essa programação vai te gerar todos esses pensamentos durante esse dia, durante horas e durante os minutos, e você vai ter mais disso. Você nunca vai sair desse ciclo. Então você nesse ciclo, não é para você fazer Ho'oponopono, dinheiro, tal, eu quero ter tanto, você fazer várias afirmações
sobre o dinheiro, que quer, que tem, que é rico, sendo que a sua programação é de escassez, de pobreza, de mediocridade, de falta, de capacidade, de inferioridade, de culpa, de insegurança. Enquanto você não limpar tudo isso, nada de riqueza aparecerá para você. E se aparecer, você tropeçará e cairá, vai se sabotar e você vai cair na mesma coisa, na mesmice. Você vai voltar para a mesma vibração. Sua vibração eleva e cai novamente rapidinho. Então o segredo é você limpar o que te impede de ser o que você é. Porque, como eu falo também, eu sempre repito isso, né? Me desculpe aí, vocês que estão inscritos, vocês devem ouvir isso o tempo todo. Deus é escasso. E por que você é? Deus é miserável? E por que você é? Deus é infeliz? E por que você é? Deus é pobre? E por que você é? Porque todas essas coisas ruins, toda essa programação é identificação com essas memórias. Isso se torna você e é o seu ego. Não é a centelha que está dentro de você que vive, é o seu ego. Aqui é a sua essência e seu ego ocupa todo esse espaço. São nuvens. Aqui está a terra, aqui está o sol. E o seu ego são as nuvens. Quando você limpa essas nuvens, o sol brilha na terra e ilumina tudo que estava ali escuro. É exatamente assim que funciona. Certo? Então esse vídeo aqui é maravilhoso. Quando você pega o Ho'oponopono no seu dia a dia e você permanece durante o dia inteiro, eu te amo, sou grato, você vai quebrar seus ciclos de 50 pensamentos por minuto, 3.000 por hora e 70.000 por dia, aproximadamente, de mediocridade, de escassez, de pobreza, de falta, de solidão, de capacidade, de medo, de tristeza, de apatia, de raiva, de angústia, de repressão, de ódio, de culpa, de vitimismo, etc. Etc. Você vai quebrar todo esse ciclo de milhares de pensamentos no dia. Então, aquela voz fica dentro te levando para o passado e para o futuro, te gerando mais do que você já está ali na programação. Vai parar essa engrenagem, vai diminuir essa frequência de escassez, essa frequência de doença, essa frequência de desamor, vamos dizer assim. Como diz o Dr. Helen, o seu subconsciente, ele não entende se você está falando da boca para fora, ou se você está sentindo isso, ou se você está tendo isso. Por isso que quando você medita, visualiza e sente, você obtém aquilo porque o seu subconsciente entende. Olha, ele mudou a vibração, ele não está escasso, ele está se sentindo bem, está feliz, ele está agradecendo. Vamos dar mais isso a ele. É isso que ele tem, é isso que ele é. Lembra o que Jesus falou? Aquele que tem será acrescentado. É isso. Você se sente grato, feliz, amoroso, em paz, iluminado. Então você terá mais disso e muito mais, e muito mais. Mas aquele que não tem, o pouquinho que tem, aquela escassez desgraçada, o pouco que tem será tirado. E você ficará na miséria completa, como você sempre esteve nesse ciclo. Você entendeu a importância disso? O Ho'oponopono vai frear essa engrenagem que te leva ao mesmo ciclo que você está repetindo por décadas. É muito lixo acumulado. É uma completa escuridão. E isso é um ferimento terrível, porque você está se ferindo. Cada pensamento negativo, cada ciclo seu que você repete de sua programação é um ferimento que causa em você. Aí quando você resolve limpar, tirar essa programação, amar, agradecer, esse lixo todo que estava dentro de você surge ao seu consciente. Aí começa a ter alguns problemas. Pessoas têm problemas leves, dor de cabeça, insônia, sonolência, outros quebram o pé, eu torci meu pé, outros quebram o celular, como eu quebrei meu celular, outros têm uma discussão, outros têm uma separação, outras pessoas se afastam. Então várias coisas acontecem. E isso não é porque você praticou Ho'oponopono. Claro que depois que você começou a praticar o Ho'oponopono, essa limpeza trouxe o que estava dentro de você, lá guardado no seu subconsciente, e que vinha gerando essas programações automáticas que você, sem você perceber, vai te tornar consciente. E agora você vai começar a observar todos esses problemas e esses ciclos. E aí muita gente erra, começa a se desesperar, dizer que o Ho'oponopono é perigoso, o Ho'oponopono traz misérias, eu tive severas catarses. Catarses também tem vídeo aqui explicando o que são catarses. Sendo que esses problemas estavam em você, ia repetir, ia aparecer numa certa hora. Só que quando você começa a limpar, pensa uma casa suja. Quando você começa a varrer, vai poeira para tudo que é canto. Tem aranha, aparece escorpião, aparece cobra, aparece... Quanto mais suja a casa tiver, mais podridão vai ter. E mais reação vai ter na limpeza. Você pode começar a espirrar, pode ficar com dor de cabeça, atacar uma rinite.
ter sinusite, essas coisas todas. Então é assim com o Ho'oponopono. Então não resista quando uma reação, um problema, uma memória vier à tona, vier ao seu consciente. Apenas ame e solte. Viva aquela situação, porque é o momento de você estar consciente dessa situação. Se você resiste, você joga de novo para debaixo do tapete. Você joga de novo para o seu subconsciente. E mais dessa programação você vai ter. E você nunca vai sair disso. Você faz Ho'oponopono um dia, uma semana, aí para. Não, isso não é para mim não, aí para. Depois de meses você vê outro vídeo, assim, diz, eu vou tentar de novo, aí faz. Aí faz uma semana, um mês, para de novo. Aí começa a ver os problemas todos, você para. Você sempre resiste. Sempre que você faz Ho'oponopono e tem uma limpeza, aí começa a aparecer um problema que era para você se tornar consciente, amar e agradecer, porque você está limpando esse problema de você. Você para, você resiste àquele mal, àquela programação. E aí pronto, volta para você de novo, esse ciclo vai se repetir, vai se repetir. Tem gente que passa anos praticando, parando, praticando, parando, praticando, tendo problema, parando. Aí volta, praticando, tendo problema, parando, volta. Dr. Riley dizia, as memórias, elas não se aposentam nunca. Elas trabalham incessantemente desde o início dos tempos. O máximo que você pode fazer por ela é dar férias a ela. Como que você dá férias? Como é que você libera elas? Fazendo Ho'oponopono, limpando. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu sou grato por cada um estar aqui, por eu poder ser útil nessa face da terra, com as minhas palavras, com a minha energia, com o meu aprendizado do dia a dia. Tudo que eu ensino aqui é o que eu vivo, é o que eu experimento. Não é da boca para fora. É o que vem melhorando em mim que eu trago para vocês. E eu amo me doar. Eu amo fazer isso. Eu me sinto muito feliz e grato em poder ajudar, nem que seja uma pessoa. Se 1000 pessoas assistirem esse vídeo e uma pessoa eu ajudar, eu fico muito feliz com isso. E eu fico grato por você estar aqui comigo. Eu te amo. Fiquem todos na paz do Todo-Poderoso e até a próxima.